E fez Acabe, filho de Onri, o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos que foram antes dele. E sucedeu que, como se fora pouco andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nabate, ainda tomou por mulher a Jezebel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios. Eu quero que vocês leiam comigo a parte C e a D do versículo, a partir ali da filha de Etbaal, tá bom? Vamos lá. Ainda, vamos ler ali ainda, a partir do ainda, tá bom? Vamos lá, leia comigo. Ainda tomou por mulher a Jezebel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e o adorou. Eu quero que você grave na sua mente ali, rei dos... Repita comigo, rei dos... Amém. Mais um versículo. E levantou um altar a Baal na casa de Baal que edificou em Samaria. Somente até aí tá bom. Só para você entender. O pastor ontem falou das dificuldades que nós temos hoje, principalmente, ele estava falando sobre as dificuldades que os homens hoje têm, ou toda a igreja, de uma forma geral, mas vamos falar dos homens hoje, de se posicionar nos dias em que estamos vivendo. É difícil um homem se posicionar, digamos assim, no modelo bíblico, nos dias em que nós estamos vivendo. Eu vou dizer para você por quê. Porque se um homem, ele falasse para a mulher, viu, aqui na nossa casa, funciona assim, você me respeita, eu te respeito, e nossos filhos respeitam nós dois. Sabe o que a mulher vai fazer? A mulher vai pedir o divórcio e vai processar ele por machismo. E hoje existem mulheres fazendo o papel do homem na casa. Algumas porque não tem marido. Então daí ela precisa fazer o papel do marido e o papel dela. E essas mulheres, deixa eu dizer uma coisa para você. O dia que ela casar, ela vai ter dificuldade para se adequar a um relacionamento, porque toda a vida ela fez tudo. Agora ela vai ter que ter alguém que administre. Eu quero mostrar para você uma coisa em Tiago, o livro de Tiago. Eu anotei aqui, eu só preciso achar. Acho que capítulo 5 do livro de Tiago. Vamos ver se é isso. Não, Efésios, capítulo 20. Efésios, não é Tiago, não. Efésios, capítulo 20. Efésios, capítulo 20. Capítulo 5, verso 20. É que eu tinha falado Tiago. Capítulo 5, verso 20. Isso. Deixa eu ver se é isso mesmo. Efésios, capítulo 5, verso 20. Meu Deus, onde eu vi esse capítulo 20 em Efésios? Dando sempre graças a Deus, por tudo, a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus. Continua. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Vós, mulheres, presta atenção nisso, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. Porque o marido, ele é o quê, gente? Da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Agora, se o marido se posicionar como cabeça dentro de casa hoje, nos dias de hoje ele vai ter problema. Não digo com mulheres cristãs, que servem a Deus, senão daqui a pouco vai começar a ter briga dentro de casa. Um pega a faca, o outro facão, porque quem manda aqui sou eu. Não é verdade? Agora o homem, ele pode abençoar ou amaldiçoar a sua casa, a sua família, dependendo do seu posicionamento. O homem, a Bíblia diz que o homem é não só da esposa, porque ele sendo cabeça da esposa, automaticamente os dois se tornam a liderança dos filhos. E dependendo do posicionamento que eu tomo dentro da minha casa, ou que você, meu querido, toma dentro da sua casa, você vai abençoar ou você vai amaldiçoar a sua casa. Preste atenção nisso que eu vou dizer para você. Eu gosto de pensar na família, na casa, como um reino. A pastora cantou aqui agora que o céu fechado se abra e o seu reino venha. Reino quer dizer governo, gente.
Reino quer dizer governo. E eu vou chocar você com uma informação que talvez você não tenha. No governo de Deus não existe democracia. Talvez você não tenha essa informação, mas diga para o seu irmão, no governo de Deus não existe democracia. É monarquia, amados. É monarquia. É reinado. O governo de Deus é assim. Eu gosto de pensar no reino, na casa, na família, como um reinado, onde um rei, uma rainha e seus súditos. Agora, um reino, ele precisa ter leis. As hierarquias, elas precisam ser respeitadas. E o reino, ele precisa ter leis. O rei, ele tem os seus conselheiros, mas quando ele faz as suas reuniões, ele já vem com a decisão pronta. Pessoal, está aqui, a direção que eu vou dar é essa daqui. Agora, imagine se os súditos, você está entendendo o que eu estou falando? Sim ou não? Agora, imagine se o rei, ele fosse pedir orientação para os súditos. Gente, o que vocês acham de nós conduzirmos as coisas assim? Né? Não. O rei, ele dá direção. É assim, eu gosto de pensar assim. Agora, observe bem comigo. Na história que nós lemos, de Acabe, eu falei sobre 2 semanas atrás, a gente deu uma introdução sobre isso aqui, de Acabe e Jezebel. A Bíblia diz que Jezebel, ela era filha de, quem lembra? De rei. Acabe era uma princesa, sim ou não? Foi isso que nós lemos. 16:30, né, João? De 1 Reis, coloque lá, para nós repetirmos. Coloca o 31. Deixa eu ver se é 31 ou 32 aí. Olha lá. Ela era filha de Etbaal, rei dos Sidônios. Ela era princesa, então ela era filha de rei. Agora imagine você, uma menina que cresce num reino, onde vê o seu pai sendo rei, governando, dando direção. Ela cresceu assim. E de repente ela casa com um camarada chamado Acabe, que não se posicionava. Tem uma historinha de um camarada que diz que ele estava em cima do muro do lado do inferno, né? E do outro lado do céu. Daí diz que os anjos, Deus, o Espírito Santo, todo mundo chamando, cara, pula para cá, pula para cá, pula para cá. E o diabo lá de braço cruzado, e o céu inteiro, e alguém chegou para o diabo e disse assim, cara, você não vai chamar ele não? Aí o diabo falou, viu, o muro é meu. Então, enquanto ele está para o lado de cá, enquanto ele está em cima do muro, ele está tranquilo. Está do meu lado. Gente que não se posiciona, né? O cara estava em cima do muro. Não existe o quente e o frio. Ou seja, não existe o morno. Não existe o morno. Ou é quente ou é frio. Ou você é ou você não é. Ou você se levanta ou você fica deitado. Não existe o meio termo. E o Acabe, ele tentou ser esse meio termo. Esse camarada que não se posicionava. E ele desgraçou com a vida da Jezebel. Ele acabou com a vida dela. Porque, amados, num reino, se o rei não governa, alguém tem que fazer alguma coisa, sim ou não? Você está entendendo o que eu estou dizendo? Porque lá na sua casa, meu querido, se você não governar, se você não liderar, alguém vai ter que liderar. Sim ou não? Se o marido é frouxo, a mulher vai tomar as rédeas. E se a mulher e o marido forem frouxos, sabe o que vai acontecer? Os filhos vão conduzir a casa. E vai virar uma bagunça. Então alguém precisa governar. E quando eu vejo a casa, a família como um reino, eu vejo um rei. Eu vejo um rei. Eu vejo alguém governando. Na minha casa existe um rei. Que sou eu. Lá eu governo. Só que o rei, ele tem uma rainha. E como a rainha, ela também é súdita do rei, o rei também precisa ser súdito da rainha.
Sim ou não? Hã? Não é assim? E os filhos é súdito dos dois. Porque o rei e a rainha não pode ser súdito dos filhos. Estão entendendo, sim ou não? O rei e a rainha não podem ser súdito dos príncipes, não tem jeito. Mas os príncipes têm que ser súdito do rei. E ela casou com esse cara chamado Acabe. E esse cara não se posicionava. No capítulo 21 de 1 Reis, tem uma história. Põe lá no 21, tem uma história. Vocês conhecem, mas tem um texto ali que talvez vocês tenham passado batido. Porque eu lendo essa semana, teve um texto que eu parei e falei, meu Deus, que revelação. Olha só, sucedeu depois dessas coisas que Nabote tinha uma vinha em Jezreel, junto ao palácio de Acabe, rei de Samaria. Então Acabe falou a Nabote, dizendo, dá-me a tua vinha para que me sirva de horta. Pois esta vinha ao lado da minha casa te darei pela outra, ou por outra melhor. Ou se for do teu agrado, dar-te-ei o valor em dinheiro. Porém Nabote disse a Acabe, guarde-me, ó Senhor, de que eu te dê a herança dos meus pais. Então Acabe, veja só o rei, olha a situação do rei. Então Acabe veio desgostoso, indignado à sua casa por causa da palavra de Nabote, o jezreelita. É difícil essa palavra, né, gente? Que falou quando disse, não te darei a herança de meus pais. E deitou-se na sua cama e voltou o seu rosto e não comeu pão. Porém, vindo a ele Jezebel, sua mulher, lhe disse, que há que está tão desgostoso? O teu espírito e não comes pão? E ele disse, porque falei a Nabote, o jezreelita, e ele disse, dá-me a tua vinha por dinheiro e eu, ou se te apraz, te darei outra vinha em seu lugar. Porém ele disse, não te darei a minha vinha. Agora preste atenção no 7. Preste muita atenção no 7. Então Jezebel, sua mulher, lhe disse, governas tu agora no reino de Israel? Ela fez uma pergunta. Levanta-te, come pão e alegra-se o teu coração, e te darei a vinha de Nabote. A pergunta, na verdade, que ela fez para ele é, você é rei de Israel ou não é? Você está governando ou não está? Quem está governando Israel? Quem está governando esse reino aqui? É a pergunta que ela faz para ele. Quem que está liderando esse negócio aqui? E a pergunta que eu te faço, meu querido, hoje, quem que está liderando a sua casa? Quem que está liderando a sua família? Naquele reino, quem é que está reinando? Quem é que está reinando? Porque, meu querido, se você não reinar, se eu não governar, alguém vai ter que governar. Alguém vai precisar fazer alguma coisa. É um reino. Alguém precisa fazer alguma coisa, vai se levantar alguém. E ela pergunta porque Acabe era um cara manhoso, um cara tinhoso. Ele foi lá e disse, eu quero comprar sua vinha. E o Nabote disse, olha, eu não vou vender a minha vinha. Ela foi uma herança que meus pais deixaram. E aí ele foi, deitou na cama e disse, não vou comer mais. Vou fazer greve de fome. Com coisa que Nabote estava morrendo por causa da greve de fome dele. Nabote estava nem aí com a fome dele, gente. Mas ele estava lá manhoso. Aí a Jezebel, que já era um pouco atirada, ela viu a situação e falou, não, eu vou te dar vinho, pronto, acabou. Quem era para resolver o assunto? Eu conheci um camarada, que quando acontecia um barulho no quintal, sabe o que ele fazia? Ele acordava a mulher.
Nós morávamos numa colônia, afastado da cidade. E por um lado tinha uma plantação de eucalipto, né? Depois da plantação de eucalipto, tinha uma plantação de tomate. E do outro lado era um pasto, de criação de gado. E uma colônia bem no meio. As casas não tinham muro, não tinha cerca. Quando ele ouvia passo, algum barulho no quintal, ele acordava a mulher. Porque ele tinha medo de sair para fora. Então a mulher que se lasque, né? Conheci um outro camarada, um pastor, olha que engraçado. Pastor, a filha dele tinha 17 anos e começou a namorar. O namorado da filha dele era um morenão de quase 2 metros de altura. Aí o cara chegava na casa dele, tirava o sapato na porta, sentava no sofá, jogava o pé em cima do sofá, pegava o controle da televisão, ligava, desligava. E às vezes ele estava sentado no sofá, lendo a Bíblia, lendo um livro, pastor, fazendo alguma coisa, e o camarada chegava e ele ficava olhando. Umas 2 semanas de namoro, alguém foi reclamar com ele de uma outra situação. Pastor, a empresa que eu estou trabalhando está quase quebrando. O que eu vou fazer? Ele olhou para a cara do menino e falou assim, rapaz, está quase quebrando, não quebrou ainda não. O pior é para mim, que a minha filha está namorando um cara de quase 2 metros, que chega na minha casa, senta no meu sofá, pega o meu controle, liga a minha TV, come a minha carne da geladeira e pior é para mim. Aí o camarada saiu rindo, né? E a empresa não fechou. A empresa não fechou, mas ele saiu rindo e foi embora. Mas sabe o que ele fez? Ele acabou com o namoro da filha. Acabou. Falou, cara, ele era bem menor do que o namorado da filha, mas ele se posicionou. O cara chegou lá outro dia para tirar o sapato, e falou, não precisa nem tirar o sapato, vamos conversar aí fora mesmo. Sentaram na área, falou, a partir de hoje vai ser assim. Se você quiser namorar minha filha, você vai respeitar a minha casa, em primeiro lugar. Certo? Controle da minha TV, quem pega sou eu, filho. Você não vai chegar na minha casa e ligar a TV mais. Pronto, acabou. Você vai mexer na geladeira se eu der permissão. Senão você não mexe mais. Está entendendo? Aí o menino ficou com vergonha e acabou terminando o namoro. Sabe? Acabou terminando, porque alguém tem que se posicionar. Agora, se ele não faz, a mulher dele vai lá e faz. Porque a mulher dele também estava assim, não aguentava mais. Se ele não se posiciona, a mulher vai lá e se posiciona, e daí? Alguém tem que se posicionar. E o Acabe manhoso, deitado na cama lá, não vou comer, com coisas que isso ia resolver, ele ia ganhar a vinha. Aí a mulher chega e diz, aí, o que está acontecendo, cara? Eu falei de comprar a vinha de Nabote, mas ele não quis me vender. E por causa disso eu estou triste, desgostoso, não vou comer. Aí ela perguntou, mas quem é que está governando aqui? Se nós estamos vendo a nossa casa como um reino, quem é que está governando lá? Quem é? Sabe? Quem é que está resolvendo a parada lá? Né? Eu não sou, gente, deixa eu dizer uma coisa para você. Talvez algumas mulheres podem pensar que eu sou, dá uma palavra técnica, eu tenho alguma coisa contra as mulheres. Não, eu não tenho nada contra as mulheres. Gente, nada. Tanto que eu tenho uma só para mim. E nasci de outra. Está entendendo? Não tem nada contra as mulheres. Um reino, ele precisa do rei e da rainha. Sim ou não? Do rei e da rainha. É tão certo isso que vocês conhecem a história de Vaste e Assuero. O rei deu uma direção, vamos fazer um evento aqui. A rainha disse, eu não vou nesse evento. Aí ele falou, então você não serve para andar comigo. Porque eu preciso fazer esse evento. E não é só por causa de você. É por causa de tudo. Vão falar que eu não lidero nem a minha casa, como que eu vou liderar o resto aqui? Né? Então, ou você vai comigo, ou você não serve para andar comigo. Isso está escrito lá, sim ou não? E ela, de fato, não foi.
Ela não foi. Mas aí que Deus coloca a Esther na parada, né, gente? Aí, quando Deus coloca a Esther na parada, aí muda a história toda do povo de Israel. Amém? Acredito que Deus tinha um plano nisso aí. Mas, enfim, a Jezebel vai lá e mata o cara para dar a vinha para o marido. Ela matou o Nabote para dar a vinha para Acabe, e deu a vinha para Acabe. Sabe como o Jezebel morreu, gente? Tem algumas pessoas que falam besteira demais, né? Há um tempo atrás eu era daquela tipo de igreja que não podia nem comer na igreja. Se você comesse era pecado. Né? Vocês lembram disso, né? Não aqui, mas aqui nós fazíamos evento direto. Está sempre comendo aqui. Teve uma vez que eu ganhei 200 salgadinhos. 200 salgadinhos para um culto de jovens. Pensa. Aqui. Aí, mas eu já ouvi outras pessoas falando que os cachorros não comeram a mão de Jezebel porque estavam com esmalte. Olha, André, aqui, loucura. Porque os cachorros comeram Jezebel, né? Os cães comeram Jezebel, só não comeram as mãos. Porque as mãos de Jezebel estavam manchadas com o sangue de Nabote. E não tem nada a ver por causa das unhas. Ou seja, o camarada não se posicionar, ele desgraçou a vida de Jezebel. Ele acabou. Se ele tivesse posicionado, talvez a história de Jezebel seria diferente. Mas quando um camarada não se posiciona, ele vai destruir a vida da sua mulher e automaticamente ele vai destruir a vida da sua família, dos seus filhos. Eu disse aqui, eu acho que é um mês atrás ou mais, eu posso perder tudo nessa vida, mas tem duas coisas que eu não vou perder: a minha família e a minha salvação, gente. Luto com todas as forças que preciso, mas a minha salvação e a minha família eu não perco por nada. Minha filha esses dias falou: pai, eu estava pensando em sair, só que se eu fosse sair eu ia chegar um pouco mais tarde. Qual horário, filha? Tipo 11 horas. Falou: só que não vai dar, porque esse horário vocês já vai estar dormindo, não vai deixar eu entrar. E ela nem pediu para sair, ela não vai, porque ela sabe, tem princípios. Está entendendo? Tem princípios. Não precisa nem pedir, aqui em casa é assim. Agora, como que conseguimos isso? É impondo. O pastor falou uma palavra que eu até anotei. O pastor falou um negócio muito legal aqui, que a gente já vem falando há um tempo. É a autoridade conquistada pelo exemplo. Sabe o que é isso? A autoridade conquistada pelo exemplo. Não é por imposição. Eu posso chegar na Simone e exigir que ela me reverencie, ou que ela me respeite. Mas, se eu for um exemplo, ela vai me respeitar. Sabe a história de Jó? Quem conhece a história de Jó? Cara, Jó tinha tudo. Tinha mulher, tinha dinheiro, tinha filho, tinha tudo. Ou seja, mulher ele sempre teve. Cara rico. De repente ele perde os bens, perde os filhos e fica doente, fica sem nada. A mulher, a princípio, se desesperou, mas ela não saiu do lado dele. Porque ela deve ter pensado assim, eu penso comigo, que esse camarada é o camarada que vale a pena seguir. É o camarada que vale a pena acompanhar na doença, na riqueza, de qualquer... Vale a pena seguir. Mas é uma autoridade conquistada pelo exemplo e não por imposição. Não por imposição. Eu não posso chegar nos meus filhos e dizer: cara, você tem que me respeitar. Não. Eles vão fazer o que eu faço. E é por isso que eu respeitei muito os meus pais. E os meus filhos viram todo o carinho, toda a atenção e todo o respeito que eu tinha pelos meus pais. E hoje, eles retribuem isso. Eles retribuem. Está entendendo? A autoridade conquistada pelo exemplo. Os filhos, eles vão sempre superar os pais, sempre. Sempre. Acredita nisso, os filhos vão sempre superar os pais.
Um dia minha filha me respondeu. E eu disse isso para ela. Eu falei, viu, os filhos, eles vão sempre superar os pais. Está vendo o que você está falando para mim? A sua filha vai falar em dobro para você. Ela chorou na hora e disse, pai, você está me amaldiçoando. Eu falei, não, é uma semente que você está plantando. Eu não estou te amaldiçoando. É uma semente que você está plantando. Amém, gente? Eu quero ler um outro texto com vocês. Coloca lá para nós, filho. 1 Reis 13, 21. Aparentemente, parece que saímos do contexto, mas não saímos, não. 1 Reis 13, 21, é isso mesmo? Deixa eu ver se está certo aqui. É 2 Reis 13, 21. A princípio, parece que nós vamos estar saindo do contexto, mas não vamos estar, não, gente. E sucedeu que, entrando eles... 2 Reis 13, 21. E sucedeu que entrando eles, enterrando eles, um homem, eis que viram uma tropa e lançaram um homem na sepultura de Eliseu. E caindo nela o homem e tocando os ossos de Eliseu, reviveu. E se levantou sobre seus pés. Amém? Só esse texto aí. A Bíblia diz que houve uma época em Samaria, em que Eliseu deu um conselho para uma mulher para que ela fosse embora da cidade. Porque ia vir 7 anos de fome, de seca. Eu acho, se não me falha a memória agora, é o mesmo livro, capítulo 4. 2 Reis, capítulo 4. E ela vai embora. Ela volta 7 anos depois. A terra dela tinha sido invadida. E ela vai até o rei para conversar com o rei, porque ela queria pegar a terra de volta. Capítulo 8 de 2 Reis. Quando ela chega na sala do rei, o rei está conversando com Geazi. E Geazi era o moço que andava com Eliseu. E o rei está curioso. E ele começa a perguntar, viu? Ó, esses meus filhos são uma bênção. Deus abençoe, João. Você é lindo. Essa é a história que eu estou te dizendo. Aí quando chega no capítulo 8, ela vai reaver a terra. Chega lá, o rei está conversando com Geazi. Só que o rei está curioso. Ele está perguntando para Geazi, Geazi, conta para mim o que tanto Eliseu fez aqui. Ele quer saber tudo, os milagres que Eliseu havia realizado naquela região. E Geazi começa a contar. E quando chega na história dessa mulher, ela entra na sala. Está tudo no capítulo 8. E quando ele vai falar dela, ela entra na sala, e Geazi diz, é essa mulher. Ela vai contar para você a história. Né? E daí ela conta para o rei a história, e o rei devolve as terras para ela. E outra coisa, tudo que a terra poderia ter produzido naquela época, o rei manda que as pessoas devolvam, ou que como que eu posso dizer? Que o tesouro dele lá, que o pessoal do reino dele devolva para ela 7 vezes mais. Só que um pouco mais para frente, Eliseu fica doente e morre. Porque o homem de Deus também morre, sim ou não? Morre. Aí, ó, é essa a história. Um pouco mais para frente, Eliseu morre. E ele é enterrado. Passa-se 1 ano ou 2, está tendo um conflito naquela região. E um homem é atingido e também morre. E ele é jogado na cova do Eliseu. Só que quando ele cai na cova do Eliseu, a Bíblia diz que ele toca nos ossos de Eliseu. O morto, ele tocou nos ossos de Eliseu. Só que quando ele toca nos ossos de Eliseu, ele ressuscita.
E ele levanta, coloca sobre seus pés e vai embora. Porque ele ressuscitou de tocar nos ossos de Eliseu. O profeta, ele não fazia milagres somente quando ele estava presente. Fisicamente dizendo. Até depois de morto, se falava de Eliseu. O que eu quero dizer com isso? Isso chama-se legado. Hoje você está com a sua esposa, com seus filhos, você tem a oportunidade, o privilégio de conduzir a sua casa. Mas pode ser que amanhã ou depois, você não esteja mais aqui. E a sua família, os seus filhos, vai viver aquilo que você deixou. A sua história. Porque os ossos de Eliseu ainda falavam que ele era profeta. Dizia que ele era profeta. Você está entendendo, sim ou não? A sua história. Vira e mexe, nós falamos aqui do nosso pastor. Ele não está presente aqui hoje, fisicamente. Mas somos fruto de um legado. Em que ele deixou, sim ou não? Na sua casa não é diferente, querido. Você está entendendo? Na sua casa não é diferente. Os seus filhos serão aquilo que você plantar na vida deles. A sua família será aquilo que eles verem em você. Então é necessário que você se posicione. É necessário que você se levante como um rei e diga, não, a partir de agora, eu governo aqui. Muitos lares destruídos. Muitas casas destruídas. Hoje quem governa algumas casas são os traficantes. O álcool. Sabe, está governando algumas casas porque faltou governo. Mas Deus está levantando pessoas para governar aqui hoje, sim ou não? Vamos ficar de pé, gente, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Eu posso orar com você? Eu gostaria de convidar você para olhar para a sua casa como um reino. Quando nós oramos, Pai nosso que estás no céu. Ora comigo, Pai nosso que estás no céu. Não, continue, vai lá. Santificado seja. Amém. Venha o quê? Nós estamos falando, venha o seu governo. E o governo de Deus não é democrático. O governo de Deus é monarquia. Venha o seu reino. Sabe as direções que eu vou dar na minha casa, para a minha família? Eu respeito demais os meus filhos. Porque a autoridade era conquistada pelo exemplo. Então eu respeito demais os meus filhos. Conversamos sobre tudo. Sobre tudo. Mas eu nunca vou sentar com o Lucas e falar para ele, filho, o que você acha de nós conduzirmos a nossa casa assim? Ele está aqui. Não é vergonhoso dizer isso. Porque ele sabe que na minha casa, quem dá a direção sou eu. Amém, gente? E amanhã ou depois, ele vai ser o marido em que eu ensinei ele a ser. Um dia desse, a minha filha falou para a minha esposa. A minha filha falou para a minha esposa, falou, mãe, quando eu casar, eu quero ter um marido que seja igual ao meu pai. É legal isso, gente? Sim ou não? Eu quero ter um marido que seja igual ao meu pai. Quantas filhas podem dizer isso hoje? Autoridade conquistada pelo exemplo. Autoridade conquistada pelo exemplo. Eu não imponho, eu não faço imposição nenhuma. Eu só ensino. Amém? Feche os teus olhos. Eu quero abençoar a sua casa, a sua família. Na verdade, eu quero abençoar o seu governo. Rei e rainha dos lares. Eu quero abençoar a sua casa, eu quero abençoar a sua família. Eu quero que você tenha os seus súditos também abençoados. Amém? Sim ou não? Feche os seus olhos, por favor. Feche os seus olhos. Oh, Espírito Santo.
Obrigado pela tua presença nesse lugar. O Senhor preenche, meu Deus, esta casa. Preenche também os nossos corações nessa noite. Pai, em nome de Jesus, eu quero agradecê-lo, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito até aqui. Mas eu preciso apresentar ao Senhor, meu Deus, líderes, Senhor, da sua casa, da sua família. Homens, meu Deus, que se não se posicionaram até hoje, a partir de hoje, Senhor, eles se posicionam, porque eles precisam deixar um legado. Senhor, a nossa família será aquilo em que nós plantamos hoje. O amanhã da nossa família será aquilo em que nós plantamos hoje. Senhor, não queremos ser como Acabe, mas queremos ser como Jó, Senhor. Um exemplo, Senhor, de pai, um exemplo de marido. Meu Deus, em nome de Jesus, para que a nossa família, para que a nossa esposa, ou seja, minha esposa e meus filhos, achem em mim, Senhor, achem em mim o Senhor Jesus. Espírito Santo, eu quero abençoar todas as famílias, eu quero abençoar todas as casas dessa noite. Pai, em nome de Jesus, se derrama sobre eles. Pai querido, sobre aqueles que não estão aqui, que estão em casa, Senhor, mas nesse momento estão intercedendo pelo seu relacionamento, Senhor, pelos seus filhos. Se derrama sobre eles, Pai querido, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Digam amém. Amanhã sua esposa vai olhar para você, meu querido. O amanhã que eu digo, é depois que você se posicionar. E ela vai dizer assim: você é o camarada mais próximo de Cristo em que eu conheço. Quando a sua esposa, os seus filhos olhar para você e dizer assim: ó, você é o camarada mais próximo de Cristo que eu conheço. Aí nós estamos no caminho, amém, gente?